Tatsumi era um camponês sujo e azarado que constantemente cheirava esterco de vaca todos os dias, sendo o tolo do interior sem noção que ele era. Como a maioria dos idiotas, ele tinha os típicos sonhos de grande cidade e partiu para trazer riqueza geracional para sua vila, fazendo sucesso na capital imperial. No entanto, ele teve uma realidade amarga quando teve um encontro com parentes próximos de Jeffrey Day e provou o mundo real, levando-o a se juntar à mais mortal unidade de assassinato secreto do Exército Revolucionário. O anime começa com nosso protagonista Tatsumi salvando um par de aldeões idiotas de um perigo de primeira classe conhecido como Dragão da Terra, derrotando um monstro com facilidade impressionando os aldeões. Ele se apresenta orgulhosamente e proclama que em breve todos na capital conhecerão seu nome. No entanto, os aldeões o alertam que a cidade está infestada de monstros ainda mais vis do que o Dragão da Terra que ele acabou de matar. Tatsumi pergunta como a cidade imperial poderia estar cheia de bestas perigosas, ao que eles respondem que não são esse tipo de monstros, são humanos, mas com corações de monstros, e o lugar está cheio deles. Tatsumi agradece pelo aviso, mas explica que não há como voltar atrás para sua vida no campo, pois ele e seus amigos têm a missão de fazer fortuna na cidade imperial e salvar sua vila da ruína. No entanto, apesar da riqueza e prosperidade da capital, agora é um inferno de corrupção, e espíritos malignos tomam forma humana e causam tumulto, reivindicando tudo como seu próprio território. Aqueles males que o céu não pode julgar serão lidados na escuridão pelos temidos assassinos da Night Ride, uma banda unida de assassinos experientes que eliminam impiedosamente qualquer um que fique no caminho da revolução. Cheio de entusiasmo e sem noção, Tatsumi finalmente chega à cidade imperial sem saber no que está se metendo. Naturalmente, ele vai direto ao lugar onde se alista no exército, mas se ofende quando lhe dizem que todos começam como infantaria, e ele acredita que deveria começar como oficial comandante. Depois de sacar sua espada para exibir sua técnica, é rapidamente expulso pela recepcionista arrogante, que explica que, devido à recessão, estão inundados de candidatos, então há limites para quantos podem contratar. Enquanto Tatsumi decide se deve ou não causar uma cena, é abordado subitamente por trás por uma jovem voluptuosa chamada Leon, que pergunta se ele precisa de ajuda, deixando-o um pouco atordoado. Leon deduz que ele veio do campo em busca de fama e fortuna, o que surpreende Tatsumi. Ela explica que vive na cidade há muito tempo, então é fácil identificar um rosto novo, especialmente um tão feio quanto o dele. Leon revela também que conhece os segredos para se tornar oficial no exército rapidamente, mas primeiro ele precisa tratá-la com um almoço. Durante o almoço, Tatsumi fica impaciente com Leon, que está aproveitando as bebidas às suas custas, e acaba explodindo com ela para que ela lhe diga como se tornar oficial. Leon diz que primeiro ele vai precisar de muito dinheiro e sugere que conhece alguém no exército que poderia ajudá-lo se Tatsumi tornar isso interessante. Tatsumi então mostra a ela uma grande bolsa de dinheiro, a recompensa por matar o dragão da terra de classe 1, impressionando Leon, que o incentiva dizendo que ele pode até pular diretamente para capitão. Ela pega o dinheiro dele e sai para falar com o tal sujeito. No entanto, conforme o tempo passa, Leon não aparece, deixando Tatsumi sozinho no bar. Quando o bar está prestes a fechar, Tatsumi percebe que ela claramente pegou seu dinheiro e fugiu. Finalmente aceitando a realidade das coisas, um furioso Tatsumi corre atrás dela, mas o dono do bar o aconselha a não desperdiçar seu tempo, dizendo que é culpa dele por ter sido enganado. Tatsumi aceita seu destino e se conforma na calçada, quando de repente uma garota passeando em uma carruagem vermelha brilhante o nota. Seu nome é Arya, e ela gentilmente oferece um lugar para ele descansar. Tatsumi diz que está sem dinheiro, mas Arya percebe isso pela situação dele e um dos seus acompanhantes revela que ela tem uma fraqueza por ajudar aqueles que não têm para onde ir, sugerindo que ele aceite a oferta dela. Tatsumi concorda, achando melhor do que dormir na rua, e logo depois de chegar à propriedade de Arya, ele conhece seus pais, que estranhamente gostam muito dele rapidamente. Arya pergunta se ele veio sozinho para a cidade imperial, e ele revela que eram 3 deles. Então vemos um breve flashback de quando os 3 estavam juntos, seu mentor deu a ele algo muito especial para manter consigo o tempo todo, algo que garante que ele está protegido por Deus. Tatsumi revela ainda que estavam viajando juntos até serem emboscados por alguns bandidos e se perderem uns dos outros, mas ele sabe que são lutadores decentes, então não está muito preocupado com isso. O pai de Arya revela que pode ter um amigo no exército que pode ajudar a encontrar seus amigos, e Tatsumi expressa sua gratidão. No dia seguinte, Tatsumi acompanha Arya em suas compras e não acredita na quantidade de lixo que ela compra. Um dos acompanhantes de Arya informa Tatsumi sobre o gigantesco castelo atrás dele, dizendo que é o centro de todo o império, onde tudo importante acontece. Ele também informa que o imperador é apenas uma criança, e por causa disso é o ministro que tirou vantagem disso e controla o imperador nas sombras.
Além disso, estão lidando com um bando de assassinos impiedosos que aterrorizam a área, conhecidos como Night Raid, uma das divisões secretas do Exército Revolucionário. Eles atacam à noite, e a maioria de seus alvos consiste em oficiais de alto escalão e a classe alta. Mais tarde, na casa de Arya, vemos sua mãe caminhando pelo corredor quando é brutalmente cortada ao meio instantaneamente. O culpado é revelado como um membro do Night Raid chamado Sheal, que exala uma vibração psicótica. Em outro lugar na casa, Tatsumi acorda após ouvir um estrondo e sente sérios problemas quando olha pela janela, vendo toda a força do Night Raid e supondo que eles estão mirando nesta família porque são ricos. Poucos momentos depois, a líder dos assassinos chamada Akami informa seu camarada que ela cuidará dos guardas. Tatsumi não sabe se deve ajudar os guardas a lutar e proteger a família. Enquanto isso, Akami derrota 2 dos guardas como se fosse nada, fazendo o terceiro se cagar de medo e fugir, embora ele não vá muito longe. Ainda perto da janela, Tatsumi está incrédulo com a rapidez com que os guardas foram eliminados. Ele se apressa para encontrar o resto da família, enquanto o pai de Arya é estrangulado até a morte por Leon, que descobrimos fazer parte do Night Raid o tempo todo. Por outro lado, um dos guardas leva Arya para um lugar seguro, e Tatsumi, ofegante, alcança-os. O guarda diz a Tatsumi que ele vai esconder Arya e espera por mais guardas, então ele precisa fazer tudo o possível para atrasar o inimigo, para que eles vejam com o que estão lidando. Tatsumi diz que é impossível, mas antes que ele possa terminar de falar, Akami aparece e corre em direção a eles. No entanto, justo quando parece que estão prestes a lutar, ela diz a Tatsumi que ele não é o alvo e salta sobre sua cabeça. O guarda abre fogo contra Akami, mas ela é rápida demais para suas balas, desviando delas como no filme Matrix. Ela fecha a distância até o guarda e o golpeia, mas justo quando está prestes a matá-lo, Arya também aparece. Tatsumi impede e Akami o alerta para sair do caminho, pois ele não é o alvo. Tatsumi se recusa e os dois duelam brevemente, mas Akami parece ter a vantagem ao atingi-lo no peito. No entanto, algo o salva, um presente que ele recebeu de seu mentor antes de partir para a cidade imperial. Observando de longe, Leon fica impressionada com o fato de ele ter durado tanto tempo contra alguém como Akami, que estava prestes a cortar a cabeça dele. No último momento, Leon a puxa para trás, revelando que ela lhe deve um favor. Tatsumi fica furioso ao perceber que é a garota com os travesseiros de bala de canhão que roubou todo o seu dinheiro. Ele tinha a impressão de que os assassinos da Night Raid eram maus por matar inocentes, mas Leon diz que ele pode ver as coisas de forma diferente depois de mostrar o que está por trás das grandes portas. Tatsumi fica sem palavras ao ver o que está dentro, e Leon revela que recentemente descobriram que essa família pega recém-chegados do interior e os aluga para clientes que os torturam até a morte por diversão retorcida. É isso que essa casa realmente é. Nesse momento, Tatsumi vê alguém familiar e fica angustiado ao reconhecer que é um de seus melhores amigos de sua aldeia, com quem ele partiu para chegar à cidade imperial. Arya tenta sair discretamente, mas Leon a agarra pelos cabelos quase instantaneamente. Arya insiste que não sabia que esse lugar existia, suplicando para que acreditassem nela. De repente, Tatsumi ouve uma voz familiar chamando seu nome e, ao se virar, fica chocado ao ver seu outro amigo com quem ele partiu, chamado Yasu, em seus últimos suspiros. Yasu revela que Arya os convidou para sua casa, e depois de comerem, perderam a consciência e acordaram ali. Ele também revela que Arya foi quem torturou-se até a morte de uma forma indescritível e o fez com prazer. Agora exposta, Arya revela sua verdadeira natureza psicótica, chamando todos de caipiras sem valor do interior, dizendo que pode fazer o que quiser com eles. Ela também estava com ciúmes do cabelo de si, e por isso a fez sofrer o máximo possível. Leon então entra, dizendo que eles não passam de uma família de sádicos disfarçados de bons samaritanos. Antes que Akami possa terminar Arya, Tatsumi a impede novamente, não para salvá-la, mas porque ele quer ser quem a mate, após se livrar da maluca da Arya de uma vez por todas. Tatsumi cuida de Yasu, que está em estado grave. Akami explica que é o estágio final do veneno Lubor, que a mãe da casa gostava de colocar na comida de suas vítimas e detalhou tudo isso em seu diário. Infelizmente, Yasu não pode ser salvo, mas em suas últimas palavras, ele diz a Tatsumi que se nunca cedeu àquilo, nem até o fim. Yasu morre, e Tatsumi está devastado, começando a perceber que tipo de lugar ele veio parar e que o que os aldeões lhe disseram em sua jornada para a cidade imperial era verdadeiro. Akami observa que parece que ele se manteve vivo apenas pela força de vontade e diz que é hora de ir embora. No entanto, Leon sugere que eles levem Tatsumi com eles e o arrasta contra a vontade dele. Ele quer enterrar seus amigos, mas Leon assegura que eles levarão os corpos para sua base secreta mais tarde.
Ela o coloca em uma situação difícil e o declara um deles ali mesmo, parabenizando um confuso Tatsumi por se tornar oficialmente um membro da Night Ride. Depois de enterrar seus amigos, Leon o anima com uma massagem na cabeça e o leva para seu esconderijo maciço, que faz a caverna parecer coisa de amadores. Ainda incerto sobre se juntar a eles, Leon o arrasta para conhecer o resto da equipe. Primeiro, ele conhece Shelley, que basicamente lhe diz que, depois de ver o esconderijo deles, ou ele se junta a eles ou se junta a seus amigos no túmulo. Depois, Minnie, uma assassina vintage tipo Barbie, que achou que ele era muito infantil para se juntar às fileiras deles. Bula, que estava treinando no campo de treinamento e estava mais musculoso do que o Arnold na sua melhor forma, era o Zest assassino blindado da noite anterior e também um orgulhoso amante de homens. Lovik, que estava usando um Spivari de última geração nos arbustos para esperar Leon tomar banho e finalmente dar uma olhada em seus melões em todo o seu esplendor. Ele não teve sucesso, mas ainda estava determinado a alcançar seu objetivo. Finalmente, eles foram ver a Kami, a fria, que acabará de terminar de assar um pássaro maligno que ela capturou. Ela revela que fez a grande morte porque Boz havia voltado. Boz era líder deles, era ex-esposa do Doc Ock e estava usando um dos tentáculos dele como braço. Todos se reuniram de volta ao esconderijo, onde ela convenceu Tatsumi a se juntar depois de revelar que era uma unidade de elite secreta recrutada do Exército Revolucionário. A equipe também explicou ao Caipira, que pensava estar se juntando à Liga da Justiça, que eram demônios assassinos que tinham uma boa causa. Ele foi designado para treinamento com a Kami. Ela o treinou na arte de fatiar cebolas e nadar nu. Mais tarde, Lek, Bullet e Minnie partiram para uma missão de emergência. Outra missão surgiu, havia um membro corrupto da Polícia Imperial chamado Ogre, que incriminava inocentes em troca de ouro. A esposa da última vítima dele pagou Leon para o trabalho depois de oferecer serviços especiais em toda a Terra. Eles aceitaram a missão, e Tatsumi foi enviado para lidar com Ogre, enquanto Leon e a Kami lidavam com o comerciante de óleo. Antes de partirem, Leon explicou a ele que a Kami era fria porque desde criança ela foi vendida e treinada como assassina, com a irmã dela. Boz encontrou depois que ela foi enviada para matá-la por roubar os tentáculos de seu ex-Leon e a Kami facilmente lidaram com o comerciante de óleo, enquanto Tatsumi atraiu Ogre para um beco vazio, onde fingiu se inscrever para se juntar ao exército. Quando Ogre virou as costas, ele o atacou e o derrubou, mas Ogre não era um oponente fácil. Ele se levantou e lutou contra ele __. Depois de irritar Tatsumi se gabando de seus caminhos malignos e planos de acabar com a família do cliente de Leon, que Ogre pensou que era quem os enviará. Tatsumi convocou seu Levi interior mais uma vez e acabou com o ganancioso Ogre. De volta ao esconderijo, depois de despilo e procurar por ferimentos, a Kami sorriu pela primeira vez, feliz por ele estar bem. Ela inicialmente foi difícil porque não queria que ele se machucasse. Agora ele era um membro oficial e foi designado para treinar com Minnie para sua próxima missão. Assassinos de fora do Império haviam localizado o esconderijo e estavam se aproximando da equipe. Boz disse a eles para usar os intrusos como alvo de prática. Todos tinham armas únicas conhecidas como relíquias imperiais, que usavam para destruir facilmente seus oponentes. Veth usou sua relíquia imperial para impressionar Tatsumi com um traje do Homem de Ferro, após o qual ele transformou seus oponentes em carne moída. Tatsumi passou a noite envergonhado por fantasias com Bui, e relembrando seus planos com seus amigos mortos. No dia seguinte, ele começou seu treinamento com Minnie. Depois de esperar por horas para ela acordar, ele recebeu a aprovação de Boz para arrombar a porta dela. Minnie estava testando suas roupas íntimas da Victoria's Secret e passou a manhã toda tentando queimar o cretino com seu blaster. Para o treinamento, ela o levou à cidade para atuar basicamente como seu assistente de compras. A única ação que ele teve foi cortar as calças de dois idiotas que estavam assediando um menor, e também ver o cartaz de procurado de Bullet, que revelava que ele passou seus dias no exército fingindo ser heterossexual. Farto de seu novo treinador, ele explodiu, mas ao explicar sua necessidade de validação para ela, ele notou uma aglomeração. Eles se aproximaram e viram vários rebeldes sendo executados por crucificação. Enquanto isso, no palácio, o imperador, que ainda estava claramente aprendendo a falar, enviou o oficial de assuntos domésticos Shui para ser arrastado pelo chão pelos touros até que fosse bem cortado. Ele confirmou a precisão da sentença com o primeiro-ministro, que era ainda mais aterrorizante pessoalmente e tinha uma queda por carne crua. De volta ao esconderijo, houve uma nova missão. O alvo era Akli, um parente distante de Ones, o primeiro-ministro. Ele usava o nome do primeiro-ministro para sequestrar e assassinar mulheres com técnicas que eram 100 tons mais escuras.
Seus 5 guardas, que eram lutadores de elite treinados no templo de artes marciais Kenji, também eram cúmplices de seu estilo de vida e também seriam eliminados na mansão de Ayako. Mine estava posicionada com Tatsumi, e depois de explicar como sua relíquia imperial chamada Pumpkin funcionava, ela usou suas habilidades de franco-atirador para eliminar Akli, que estava saindo com seus convidados. Seus guardas imediatamente correram para encontrar os assassinos de seu mestre. Enquanto se preparavam para lutar, Mine aproveitou a oportunidade para contar a Tatsumi sobre como ela era meio estrangeira e sofreu racismo severo, dedicando-se a derrubar o governo atual para que todos pudessem viver sem discriminação. Ela planejava usar sua posição como membro de elite do golpe para se tornar uma imperatriz Barbie. O resto da equipe facilmente eliminou os outros guardas, mas um estava faltando, o principal guarda, que era um ex-instrutor de Kenji. Ele quase partiu Mine ao meio, mas foi salvo por Tatsumi. Ele sacrificou suas costas segurando o guarda no lugar enquanto Mine abria um buraco em seu peito, quase tostando o couro cabeludo de Tatsumi no processo. De volta à cidade, algum louco estava animado ao ver cartazes de usuários de relíquias pela cidade, sob o disfarce das trevas. O maníaco ciclope estava afiando sua lâmina contra os pescoços de vítimas desprevenidas, finalizando-as com algo mais afiado do que qualquer lâmina. No dia seguinte, de volta ao esconderijo, Tatsumi estava recebendo lições de esgrima de Bui. Ele lembrou de sua verdadeira natureza quando Akame o chamou para prestar seus serviços como chefe depois do café da manhã. Boyce, que havia retornado após receber um arquivo valioso para a revolução de um soldado moribundo, os instruiu sobre a próxima missão. Eles deveriam caçar o Bugan, que estava aterrorizando a capital imperial. Depois que ele revelou que ele era Zank, o executor, explicaram a Tatsumi que o Ciclope era um ex-executor que enlouqueceu com sede de sangue depois de cortar muitas cabeças por ordens do primeiro-ministro. Ele também usava uma relíquia imperial. Boyce finalmente explicou o mistério por trás das grandes armas de 1000 anos atrás. O imperador fundador, que queria garantir o sucesso do império após sua morte, reuniu ferreiros e técnicos de todo o mundo e lhes deu materiais obtidos de bestas lendárias perigosas e minerais raros como oricalco para criar uma série de 48 armas que nunca poderiam ser replicadas. Mas depois da guerra civil de meio milênio atrás, todas as relíquias foram dispersas pelo mundo. A relíquia de Akame era chamada Murazama, uma espada de um golpe envenenado. Leon tinha o cinto Beast Ruler Lionel, que dava ao usuário o poder das bestas. Mine tinha o arsenal espiritual Pumpkin, que se alimentava da adrenalina de seu usuário. Bullet tinha a armadura demoníaca em Curcio, que proporcionava defesa impecável e também tinha a capacidade de ficar invisível. Ellie tinha Crosstail, um fio mortal com muitos usos. Sheeli tinha êxtase, o bisetor absoluto, e Tatsumi tinha seu cutelo Oversizir. À noite, eles se dividiram em grupos para caçar Zank. Boyce revelou que sempre que portadores de relíquias lutavam, a morte de um deles era certa. Enquanto eles vigiavam, Zank os observava de um ponto alto e parecia interessado em Tatsumi, que foi fazer xixi enquanto vaporizava as sarjetas. Apesar de saber que ela tinha morrido, ele a seguiu tolice para uma área isolada. Depois de abraçar seu amigo, ela se transformou em Zank, o executor. Ele destacou o novato porque seus olhos, ainda cheios de inocência, o tornavam o alvo perfeito. Depois de tentar lutar contra o louco, ele descobriu que a relíquia de Zank era seu olho de ciclope chamado Spect, e tinha 5 poderes, incluindo o poder de ler a mente de seu oponente e prever seus movimentos futuros. Com isso, ele facilmente derrotou o novato e viu através de sua pobre reconstituição do lendário Aurama de Levi. A única coisa que mantinha Tatsumi vivo era sua velocidade de ataque, que conseguiu ferir Zank, bem como o fato de que ele era argumentavelmente mais insano que o Ciclope e não mostrava medo diante do destino certo. Felizmente, Akame finalmente apareceu depois de tentar sem sucesso prever seus movimentos e ler sua mente. Ele usou outro truque, mostrando a Kim sua irmã, esperando que ela estivesse muito fraca para atacar o que se assemelha à sua própria carne e sangue, mas a assassina fria cortou facilmente sua própria irmã. Perdido em incredulidade, Zank se esforçou ao máximo contra ela e, no final, caiu para a lâmina dela, um golpe que finalmente o fez descansar e silenciar as vozes de seus demônios. No dia seguinte, depois de prestar homenagem, ele foi convocado por Akame, que o chamou para retomar a picagem de cebola após revelar o quanto se importava com ele. Depois de acordar de um sonho onde seus amigos o deixavam para trás e atravessavam para o outro lado, ele viu Xiao, que acordou cambaleando como um bêbado aleijado e lhe disse que ele seria seu subordinado por um dia. Enquanto Lovik e Leon discutiam a nova configuração com o chefe, ela fez uma piada de pai horrível que deixou os dois assassinos mais angustiados do que Zank jamais fez.
Após forçá-lo a nadar com a armadura, Xiao revelou a razão pela qual sempre estava livre de tarefas no grupo. Ela era uma desmiolada que não conseguia fazer nada direito. Quando era mais jovem, ela tinha apenas uma amiga que não a julgava por ser um desastre ambulante. Essa amiga parecia gostar de pessoas disfuncionais e tinha um ex-namorado que ela havia dispensado. O ex voltou uma noite, bêbado, e quase a estrangulou até a morte, mas Xiao a salvou, matando o homem no local. Depois de ser liberada por legítima defesa, ela nunca mais viu sua amiga e percebeu sua verdadeira força como assassina quando usou uma faca de cozinha para rapidamente acabar com a vida dos amigos do ex que ela havia matado. No esconderijo, o chefe queria que Tatsumi tentasse colocar o Relic Zen. Após usar sua habilidade de raio-x para ver toda a equipe, o Relic, que preferia assassinos psicopatas regulares a anões deprimidos, o rejeitou. O chefe deu a ele um livro para pesquisar sobre Relics. Ele perguntou sobre o Relic mais forte, e o chefe disse que era o Relic de controle de gelo que pertencia a Numa, um herói e príncipe da raça do norte. Eles eram uma ameaça ao Império, e, como tal, uma divisão especial liderada por uma mulher já havia sido enviada para combatê-los. Veth e o resto da equipe deram a ele uma dose sólida de tristeza quando o testaram por acreditar que havia um Relic que poderia ressuscitar seus amigos. Ele chorou nos campos mais tarde naquele dia, ainda lutando para se despedir de seus amigos, mas foi consolado por seu superior, que parecia ter um lado suave e agradável. No dia seguinte, Tatsumi visitou os becos com Leon e se perdeu após um grupo de bandidos que ela havia enganado os perseguirem. Enquanto isso, no castelo, os súditos estavam preocupados com o rápido crescimento do exército revolucionário, mas o imperador e o primeiro-ministro estavam mais preocupados com o Nighthide, que havia derrubado um parente ogro deles e também tomado o Relic Zank. Eles decidiram trazer de volta a General ESF, a comandante da divisão especial que havia transformado Numa, o herói do gelo, em um inútil e enterrado toda a sua raça na neve, pois queriam que ela cuidasse do problema do Nighthide. Tatsumi, que estava perdido, foi encontrado por um membro da Polícia Imperial que possuía o Relic Imperial Hekaton Chair, famoso por colocar potenciais usuários em sacos de cadáveres. Depois que ela o ajudou a encontrar seu caminho, ela correu. Ele planejou relatar esse encontro interessante ao chefe. Enquanto isso, ela era subordinada de Ogre e estava obcecada em derrubar o Nighthide por matar seu chefe. A missão mais recente tinha Leon e Tatsumi no distrito da Luz Vermelha da cidade, onde viciados e traficantes iam fritar seus cérebros e ficar ricos. Depois de carregar Tatsumi e se infiltrar no prédio, eles assistiram enquanto os traficantes entravam em uma sala cheia de prostitutas. Eram garotas dos becos que os traficantes haviam viciado em crack e explorado até o último centavo. Eles haviam acabado de matar uma garota que havia fritado seus últimos neurônios e planejavam ver Tiel para discutir a expansão quando a dupla invadiu o local. Eles fizeram uma execução planejada e foram para cima dos canalhas, eliminando seus seguranças com facilidade e obliterando os aspirantes a Escobar. Após concluir a missão com sucesso, Leon decidiu chamar um médico para ajudar as garotas a superar a abstinência, inspirada por Tatsumi. Ela marcou o garoto com sua língua, reivindicando-o como seu brinquedo sempre que ele decidisse crescer. Enquanto isso, Minnie e Xiao haviam acabado de matar Tiel e estavam voltando quando foram emboscados por Sarubikitas, da Polícia Imperial, que ajudou Tatsumi no dia anterior. Ela reconheceu Xiao pelo pôster de procurado e deduziu que Minnie também era membro do Nighthide. Depois de ver o relic dela, ela liberou seu relic Kororo, que agora havia se tornado um mutante do abismo com fileiras perigosas de dentes perolados. O demônio avançou sobre Xiao, que quase foi mastigada quando o monstro se regenerou após o primeiro golpe. Felizmente, Minnie estava lá para ajudar com seu rifle. Ela explicou que relics vivos como Kororo tinham um núcleo dentro deles que os mantinha vivos e regenerando, e que precisavam destruir o núcleo para derrotar Koro. Enquanto ela continuava atirando no cão demônio que parecia um lutador de sumo que nunca pulava o dia de braço, Suru e Xiao levaram sua luta para a floresta, onde Xiao cortou os braços da policial louca com Suu, que havia recebido uma modificação corporal cortesia de Ogre quando ele ainda estava vivo, tornando-se uma máquina viva e com a mesma loucura. Ela não era nem de longe tão louca quanto o Homem-Serra, e seus braços de bazuca também foram cortados. Como último esforço, ela mandou Kororo enlouquecer, e após Xiao salvar Minnie do ataque, ela levou um tiro no peito de Suu. Xiao foi então devorada por Kororo. Minnie enlouqueceu e atacou Suu, mas foi forçada a deixar a luta quando o reforço que Suu chamou chegou, e Xiao usou sua habilidade final para distraí-los enquanto pedia para Minnie fugir. Suu estava feliz e orgulhosa por finalmente derrubar um dos temidos Nighthide. No esconderijo, toda a equipe estava em choque. Tatsumi, que ainda era novo em tudo, enlouqueceu e quis voltar e encontrar Suu. Ele foi derrubado por Bué,
que pediu que ele se comportasse como um homem, mesmo que mal estivesse aguentando. O chefe disse para eles se concentrarem em se preparar para lutar contra mais portadores de relíquias, e Minnie jurou vingança contra Su'U. Enquanto isso, a General Sti havia retornado e estava animada para ver a cidade imperial. Uma vez no palácio, Sti foi elogiada pelo imperador, que a recebeu e a recompensou com ouro por sua vitória no norte. Sti, conhecida por sua determinação, deixou claro seu objetivo de acabar com o Night Ride. Como recompensa, o imperador prometeu ajudá-la a encontrar o verdadeiro amor, já que todos os homens que ela conheceu em sua vida não foram capazes de satisfazê-la. No esconderijo, Akame ajudou Minnie, cujas mãos ainda estavam quebradas, a comer, enquanto Tatsumi observava perplexo com a compostura de Akame em meio à perda. Enquanto isso, no palácio, o primeiro-ministro Onas tinha uma ideia para compartilhar com Sti, que rapidamente implantou seus subordinados. Mais tarde naquela noite, Tatsumi, que não conseguia dormir, encontrou Akame, que estava usando Sheal como desculpa para se empanturrar. Após elogiar sua compostura, ela finalmente desabou, revelando o quanto estava sofrendo, pois também amava Sheal profundamente. No dia seguinte, ela e Tatsumi estavam em um combate intenso, e Ble assumiu o lugar de Akame, pois Tatsumi estava ansioso por um oponente mais forte para ajudá-lo a melhorar. Um político que não apoiava o primeiro-ministro estava viajando por uma vila pobre com seu guarda quando os subordinados de Sti os atacaram, facilmente derrubando o guarda. Eles decapitaram o político com as próprias mãos enquanto a criança demônio esfolava o guarda do político por diversão. Eles deixaram a cena após incriminar o Night Ride pelo crime. O chefe, que ouviu os rumores e estava cansado dos imitadores que os incriminavam, convocou uma reunião no esconderijo, onde ela designou missões para a equipe. Leon foi enviada para monitorar este. Bue e Tatsumi foram enviados para Ruzen, um navio de luxo gigante, enquanto LCK e Akame foram enviados para uma vila onde deveriam proteger os últimos 2 oficiais que se opunham ao imperador, pois eram os únicos alvos potenciais. Uma vez no navio, Tatsumi conversou com Bue, que estava invisível em seu traje. Ele revelou o início de sua história, que começou quando o general que servia foi preso por se recusar a subornar o imperador. Bue, que também era um alvo, escapou com seu relíquia antes que pudessem pegá-lo. Ele deixou Tatsumi e foi para o convés inferior para continuar a exploração, já que sua invisibilidade estava acabando. Enquanto isso, na cidade, Leon finalmente viu Ast, mas se conteve de atacá-la ao sentir uma intensa sede de sangue dos Sadus que a fez recuar. De volta ao navio, Tatsumi ouviu uma flauta tocando. Era um dos lacaios de Ti, e a flauta parecia ser seu relíquia, que desmaiou todos, exceto Tatsumi, que saiu para escapar do som. Lá, ele encontrou outro lacaio que procurava uma luta para ganhar experiência. Seu relíquia era a clava dupla Belar, que ele lançou como um bumerangue, cortando a barriga de Tatsumi. Bue salvou Tatsumi, impedindo-o de se lançar direto para a morte, e escapou da música cortando-se. Bue colocou seu relíquia, pronto para lutar contra Darara, que estava animado para enfrentar um oponente forte. Antes de fazer seu movimento, as outras 2 bestas apareceram. Bue nocauteou o demônio de lata e o retro-scanner, e dividiu Darara ao meio. Depois, o retro-scanner revelou-se como Liver, o general que Bue servia e que foi preso pela capital. Liver afirmou que não era mais um general ou agora tinha um papel mais adequado, sendo o lacaio da senhora Eti, uma ferramenta que ela podia usar como quisesse. Ele desbloqueou seu relíquio imperial, Black Marlin, feito a partir do órgão de uma besta aquática perigosa, que concedia ao usuário a habilidade de controlar qualquer fluido. Como estavam no meio do oceano, ele tinha todas as vantagens e precisava de cada uma delas, pois Bue não era alguém fácil de derrubar. Eles começaram a batalha com Bue facilmente enfrentando cada ataque que Liver lançava. Bue ainda dominava seu antigo general, apesar de estar em desvantagem. Por outro lado, Tatsumi não estava se saindo bem contra o mini-demônio, que o atacava com golpes hiper rápidos. Seu treinamento com Akame o ajudou a acompanhar, mas, em última análise, seu oponente era ágil e rápido demais. Enquanto lutavam, os espectadores faziam apostas sobre o potencial vencedor, cada oponente torcendo por seu companheiro de equipe. Em algum momento da luta, Bule foi para o ar para dissipar um ataque que poderia ter prejudicado os passageiros do navio, mas isso deixou completamente exposto para Liver. Seu ex-general sabia exatamente o quão forte ele era e desferiu seu golpe final no ex-subordinado. Mas Bue estava muito mais forte do que da última vez que se enfrentaram. Ele resistiu ao golpe e estava prestes a acabar com Liver quando o mini-demônio desviou o golpe. Tatsumi estava no chão, incapaz de acompanhar, e pediu desculpas a Bue por ser um peso morto.
Liver sugeriu que Bué servisse Lady Astolot, mas como esperado, ele recusou. Liver se injetou com um PED para aumentar a resistência, pois os dois lutadores não podiam mais usar seus relix. Ele ainda queria uma vantagem, mas não foi suficiente. À medida que cruzavam espadas na velocidade de 1 milhão de golpes por segundo, Bué quebrou a espada de Liver, cortando seu peito envelhecido. Como último recurso, Liver controlou seu sangue vazando, que ainda estava líquido, e enviou como muitos espinhos para Bué, que os resistiu, mas recebeu o suficiente para cair de joelhos. Liver, por outro lado, estava morrendo. Ele explicou que a verdadeira razão pela qual se juntou ao exército de Eti era porque ele era um traidor. Ele se envenenou com o PED e agora também havia envenenado Bué. Enquanto os dois morriam, restavam Tatsumi e o mini-demônio. Este tinha uma surpresa, ele era o trunfo da equipe. Seu relic, Scream, alterou sua aparência, tornando-o um Hulk de pele clara. Vendo sua iminente derrota, Bué deu seu relic para Tatsumi. Inclusive foi feito de materiais coletados do tirano, uma mega besta de perigo em constante evolução, que ainda estava viva mesmo como um relic. Ele se adaptou a Tatsumi e o aceitou, pois sua determinação e garra sempre foram elevadas. Com seu novo poder, Tatsumi deu um soco no Hulk albino, que teve sua coluna achatada contra uma parede e se juntou aos amigos. Vendo o sucesso de seu discípulo, Bullet foi se juntar a Sheal com um sorriso. Em uma cena que parecia um massacre em uma pequena cidade, uma garota chamada Kierun, que na verdade era irmã de Akame, estava sentada em uma pilha de corpos. Um colega de equipe veio avisá-la de que ela estava sendo convocada à capital para se juntar a uma equipe especial de 6 pessoas. Minnie estava curada e ansiosa para treinar novamente. Ela correu para encontrar seus companheiros de equipe e procurar um parceiro de sparring, mas eles já estavam ocupados. Os garotos estavam fazendo flexões com Leon e Amy nas costas enquanto treinavam. A chefe apareceu e informou que estava indo para a sede para entregar os relix que conseguiram dos lacaios de Eti e pedir reforços para a equipe. Ela deixou a Amy no comando. Enquanto isso, Wave, um pescador do campo que estava na Marinha Imperial, tinha vindo à cidade para se juntar à nova equipe de portadores de relix de Eti. Ele pensou que carregar uma bolsa de atum vivo gotejando e vestir sua roupa encharcada de entranhas de peixe tornaria um sucesso instantâneo, mas só causou ansiedade nos corações dos civis inocentes. No palácio, ele entrou em uma sala, viu um experimento de laboratório que deu errado e saiu correndo. Percebendo que aquela era a sala onde deveria estar, voltou relutantemente e sentou-se a uma distância segura do experimento, que o perfurou com um olhar afiado. Ele se sentiu seguro quando Kierun entrou, mas ficou desapontado ao descobrir que ela também era uma lunática. Em seguida, ele viu Suu, que parecia normal, mas claramente tinha alguns parafusos soltos. Depois disso, o Senhor Estiloso fez sua estreia e era ainda mais extravagante que Bud. Finalmente, apareceu a única pessoa com aparência regular, dando uma sensação de esperança. Eti entrou usando uma máscara e imediatamente os atacou para testar suas habilidades. Eles então se prepararam para ver o imperador antes de irem a uma festa, onde ela os nomeou os Jaegers. No final do dia, Eti decidiu que eles precisavam fazer uma demonstração para encontrar o próximo portador do Relict Shield. Tatsumi foi a uma livraria para encontrar Lake, que revelou o novo esconderijo local deles com a clássica estante falsa. Leon estava lá e os acolheu. Após discutirem sobre a nova equipe de ASI, Lake explicou por que ela era tão temida. Anos atrás, quando uma tribo do sul se rebelou contra o Império, ela liderou seu exército e lacaios para brutalmente assassinar todos os membros da tribo, depois de fazer os líderes assistirem enquanto eles brutalizavam suas crianças e lares com prazer diabólico. Ela os deixou ir, pois eram fracos demais para fazer qualquer coisa em retaliação. Tatsumi, ainda sem dinheiro, decidiu ir à exibição de Eti para ganhar algum dinheiro para sua vila. Enquanto isso, o imperador e o primeiro-ministro discutiam como era impossível o homem ideal de Eti. Na exibição, Eti estava morrendo de tédio até a luta de Tatsumi contra CBY, um ex-mestre de Kenji de nível 9. Tatsumi não tinha mais medo de lutas comuns, pois já tinha enfrentado demônios e sobrevivido. Ele calmamente destruiu o touro bem alimentado, chamando a atenção de Eti, que experimentou euforia quando ele sorriu e pessoalmente desceu para levá-lo de volta ao seu quarto. No esconderijo, o plano era se aprofundar na floresta e fazer o que pudessem para salvar Tatsumi. A primeira missão dos Jaegers foi derrubar uma fortaleza usada por um grupo de bandidos. Suu avançou primeiro e usou suas novas modificações avançadas para entregar a justiça apropriada.
Tatsumi, que acabará de vê-la, estava fervendo de raiva pelo fato de ela ainda estar viva, mas tinha questões mais urgentes, como o serial killer sadista que estava apaixonado por ele. O Senhor Estiloso usou seu relíquio imperial, as mãos de Deus Perfector, para criar armas incríveis e outras coisas que ele pensasse. Balls usou a convite purgatorial rubicante, que basicamente era um lança-chamas. Kierum e Wave usaram espadas, e Han usou o milhão de Volmasta para terminar rapidamente com seus oponentes. Enquanto a batalha continuava, Eti declarou seu novo amor por Tatsumi, que considerava levá-la para se juntar aos Night Raiders após ver suas verdadeiras emoções. De volta para casa, mais tarde naquela noite, ela tomou um banho e saiu mostrando a Tatsumi porque era uma deusa para os homens. O garoto inocente, que planejava fazer uma pergunta, parecia ter perdido os sentidos, pois seus olhos estavam recebendo muita informação e ação. Ele finalmente reuniu forças para perguntar a ela se queria se juntar a ele, considerando entrar no exército revolucionário. Ela lhe deu um tapa, mandou ele calar a boca, tomar um banho e vir para uma sessão de carinho, o que ele fez imediatamente. Na manhã seguinte, Tatsumi, que teve uma visão mais de perto de Kierum, descobriu que ela era irmã de Akame, que odiava sua irmã mais velha por traí-la ao Império e queria matá-la com suas próprias mãos. Asta apareceu e disse que iam para a Montanha Falsa caçar por alguns dias. Wave e Tatsumi estavam juntos durante o dia, enquanto ela estaria com Kierum à noite. Eles se revezariam para que ela pudesse estar com seu amante na Montanha Falsa. Durante uma conversa não muito agradável, foram emboscados por parentes de Groot. Depois de alguns minutos cortando árvores, Wave percebeu que Tatsumi havia escapado. Ele se preparou para caçá-lo, temendo a execução por parte de Ace. Tatsumi, que estava usando Incursio, pensou que estava seguro quando Wave apareceu, achando que tinha encontrado um membro do Night Raid. Após espancar Tatsumi com sua versão aprimorada de Incursio, Tatsumi escapou com a corrente de água. Quando ele foi levado pela correnteza, quase foi devorado por uma besta de perigo, mas foi salvo por Akame, que o estava observando da floresta. Lek, que também estava lá, agarrou-se a eles e começou a voltar. Wave recebeu uma merecida sessão disciplinar por perder Tatsumi e o Night Raider. EF, que estava pegando leve, disse que qualquer outra incompetência resultaria em uma punição pessoal dela. Depois de procurar o Senhor Estiloso, ela disse que, se Tatsumi retornasse como inimigo, eles poderiam matá-lo. Ela ainda tinha grandes esperanças para ele e não esperava que fossem fortes o suficiente para matá-lo. No esconderijo, Tatsumi contou a seus companheiros tudo o que aconteceu e também informou a Ame sobre sua irmã. Nesse momento, o Senhor Estiloso, que desconfiava de Tatsumi desde o início, localizou o esconderijo deles. O idiota, que era ganancioso demais para compartilhar seus despojos com o resto dos Agres, decidiu que seria uma boa ideia enfrentar o Night Raid sozinho. Ele tinha um exército de abominações para ajudá-lo. Ele os enviou enquanto observava com os mais fortes de seus capangas. À primeira vista, os monstros modificados não eram fáceis de derrubar. Suas modificações permitiam que sobrevivessem à lâmina de Akame e aos fios de Luik, mas, como com toda a equipe maníaca que enfrentaram antes, a equipe aumentou a intensidade e os derrotou um a um. A batalha estava longe de terminar, pois as modificações de alto grau entraram em campo em seguida. Reconhecendo a diferença e força do primeiro lote, a equipe os enfrentou com mais seriedade. Um deles usou o Relíquias de Shield para cortar Incursio. Tatsumi, enfurecido, não conseguiu se concentrar na técnica e foi derrubado. Felizmente, Mine, que estava totalmente recuperada, apareceu e destruiu o projeto de ciência criminal, reduzindo-o a Biolixo. Vendo sua derrota, estavam prestes a liberar outra arma quando viram a chefe, que havia retornado voando em uma besta de perigo. Mantis com mais 2 reforços que ela havia trazido após uma relíquia da Revolução revelar que sua equipe estava em perigo. Os capangas a reconheceram como Nenda, uma ex-general. Lá dentro, Akame terminou a conversa afiada e cortou seu atacante em pedaços, pois suas modificações o tornaram resistente ao veneno dela. Ele foi finalizado por LCK, que estava cansado de ouvir suas provocações. Leon, que havia sido nocauteada, também voltou para espremer a vida de Salam, que planejava um ataque surpresa em Nini. Vendo que seu segundo lote de experimentos de laboratório criminoso havia falhado, ele enviou um exército de crostrecers amantes de coelhos que cercaram a equipe. Um veneno que ele liberou nocauteou todos, exceto Tatsumi. Antes que ele pudesse atacá-los, um dos novos recrutas da Boss desceu. Seu nome era Susanoo, e ele rapidamente triturou os monstros com seu bastão a mando da Boss. Vendo que ele sobreviveu ao veneno e às bombas humanas liberadas pelo Dr. Stilis, eles perceberam que Susanoo era uma relíquia viva.
Após finalmente localizar o médico, a Boyce enviou Susanoo atrás dele. Vendo-se comprometido, ele puxou um extrato de besta perigosa e injetou-se. Lentamente, ele se transformou em uma besta titânica e devorou seus subordinados para obter mais energia. Após completar sua metamorfose, ele atacou Susanoo, que não conseguiu acertar a pele metálica do monstro. Tatsumi carregou Akame com ele para fatiar a besta, mas nem seus ataques conseguiram acabar com ele, sua pele era muito espessa. Mine conseguiu derrubá-lo com alguns disparos, e aproveitando a oportunidade, Tatsumi colocou Akame no corpo da besta, balançando-a enquanto ela cortava seu peito, envenenando-o e acabando com suas fantasias de experimentos científicos doentios. Após traumatizar Lake Mine com uma viagem de voo nas Mantis, a Boyce levou a equipe para as Iglandes de Mar, uma área infestada de bestas perigosas e considerada inabitável para humanos. Ao trazê-los para uma clareira, ela apresentou seus mais novos recrutas, Chelsea, a ruiva habilidosa assassina, no mesmo nível de Akame, e Susanoo, sua relíquia autônoma viva. Susanoo era um perfeccionista que limpava até a menor sujeira. Ele também tinha uma arma secreta, era a melhor governanta do mundo, especializada em cozinhar, lavar roupa, proteger, caçar e construir. Isso, na opinião da Boyce, fazia dele um ajuste perfeito, pois basicamente faria todas as tarefas domésticas enquanto eles se concentravam no treinamento. Os novos recrutas ativaram as inseguranças de Lake Mine. De volta à cidade imperial, a notícia do desaparecimento do Dr. Stilis chegou a Esdiate, que sabia que ele havia sido morto. Sue, que ouvirá as notícias, estava sentada no pátio quando Azithia veio ver como ela estava. Depois de relembrar seu tempo com o médico, ela chorou inconsolavelmente e foi confortada por Esdiate. Wave, que sabia que ela estava sofrendo, veio para ajudá-la a se sentir melhor com Kierum. Vendo a euforia que ela estava experimentando nos braços de Esdiate, ele sabia que não tinha chance com seu casaco cheirando a atum. De volta ao novo esconderijo, a equipe discutiu a necessidade de treinamento sério, pois não receberiam mais reforços. No dia seguinte, após caçar um mega maquerel e comer sushi, eles começaram a trabalhar. Leon e Tatsumi eliminaram alguns cangurus de Atlantis. Leon ficou impressionada com ele, pois agora ele podia empunhar a arma auxiliar de Incursio. No final do dia, Chelsea zombou de Xiao e Bué por serem fracos e disse ao resto que precisavam se fortalecer se quisessem sobreviver. Mais tarde naquela noite, Mine convocou uma reunião ao redor da fogueira, onde discutiu planos para ensinar Chelsea uma lição. Os meninos elaboraram um plano que basicamente envolvia Tatsumi arriscando sua vida para ver se Chelsea era alguém com quem Lake poderia arriscar flertar. Tatsumi foi envergonhado quando Chelsea usou sua relíquia Gia Foundation para se transformar em Susanoo e pegá-lo no meio da emboscada. Ela gostou do fato de ele ser capaz de aceitar sua fraqueza e o deixou ir com uma ameaça. Na realidade, ela foi dura porque era a única sobrevivente de sua equipe anterior e não queria perder seus novos companheiros. Enquanto isso, na cidade imperial, Esdiate procurava Tatsumi em todas as multidões, enquanto Han, que agora revelava um lado diabólico, estava intrigado depois que ela rejeitou uma lista de aspirantes a Tatsumi no exército. Ela, por outro lado, sentia que algo grande estava por vir. Nas minas, os trabalhadores estavam sendo devorados por bestas perigosas que pareciam os Hulks radioativos. Assim que um marido amoroso alertou sua esposa sobre as novas bestas perigosas, eles foram atacados pelos Hulks radioativos. No palácio, no dia seguinte, depois de inspirar crescimento no jovem imperador com seu discurso sobre amor, Azithia sentou-se com o primeiro-ministro, que queria capturar algumas das bestas em fúria para testes. Depois que as bestas começaram a matar mais pessoas, Bu, o comandante-chefe, ordenou sua execução, mas o primeiro-ministro, bem como os Esdiate, que estavam intrigados com as bestas humanoides, queriam fazer algumas pesquisas de laboratório sobre elas. Ball salvou 2 comerciantes que estavam a caminho da cidade de se tornarem comida de monstros. Os comerciantes estavam mais aterrorizados com o imitador de Deatroc. Enquanto isso, Azithia capturou seus novos sujeitos de teste em gelo e impediu Kierum de comê-los. De volta à base, Wave estava se sentindo mal por Balls, mas depois que sua bela esposa e filha apareceram, Balls revelou que, apesar de ser um serial killer do inferno, sua esposa e filho o apoiavam e, com isso, ele não se importava com os críticos, deixando Wave se sentindo inútil novamente. Após esmagar rochas com Susanoo, Tatsumi o empregou para ser seu parceiro e de Loik, o ajudante que os ajudaria a conseguir garotas. Enquanto concordavam com a parceria, Akame veio buscá-los. Eles voltaram à capital, onde um novo esconderijo, igual ao anterior, havia sido construído. A Boyce explicou a nova missão, que era o mesmo problema das bestas perigosas humanoides. Eles deveriam trabalhar à noite ajudando a capital imperial a lutar contra as bestas.
Após Chelsea ridicularizar a ideia, Tatsumi fez um discurso incrível sobre como eles precisavam ajudar a salvar pessoas inocentes. Susanoo revelou que o assassino inspirador estava com sua cueca de menino quente à mostra, destruindo cada átomo de autorrespeito que ele tinha, enquanto todos o envergonhavam por tentar arruinar seus olhos com sua cenoura minúscula. Na cidade, Azithia revelou a Han que as bestas eram anteriormente humanas. Eles falaram sobre suspeitar que a nova espécie era um dos experimentos do Dr. Stiles. Ele provavelmente tinha um laboratório secreto para suas fantasias mais sinistras. Eles também ponderaram sobre a conexão do novo problema com a presença do novo usuário de relíquia desconhecido que estava observando na floresta enquanto Suyu e Kororo destruíam os monstros. Mais tarde naquele dia, enquanto Lek e Tatsumi patrulhavam as montanhas, Lake explicou o motivo pelo qual chamava a Boss pelo primeiro nome. Loic era, na verdade, de uma família rica. Após se cansar da vida, ele viu a General Nenda e decidiu abandonar sua vida e segui-la. Seu objetivo era fazer com que ela se apaixonasse por ele um dia, mas, enquanto isso, ele usaria suas atividades de espião para se manter satisfeito. Depois de deixar o louco que abandonou uma vida de riquezas para espiar garotas bonitas, ele estava no topo da montanha procurando por bestas quando Esdiate, que estava passando, notou sua sombra e desceu procurando por uma luta. Eles finalmente se reuniram no topo da montanha cercados pelos monstros. Azithia facilmente os cortou enquanto o casal se reunia. Lake notou uma presença subindo com grande velocidade e se escondeu do desconhecido, como covarde que não queria arriscar nada que pudesse prejudicar seus sonhos com Nenda. De volta à montanha, Tatsumi estava enterrado nos seios de Esdiate e estava perdendo o ar. Ela se recusou a soltá-lo, pois provavelmente ele escaparia novamente. Após perceber o quão coincidente era seu encontro, ela perguntou por que ele estava em uma montanha aleatória à noite. Ele alegou que estava treinando com as bestas locais para ficar mais forte. Azithia notou alguém se escondendo atrás das rochas e ordenou que o covarde saísse. Era o usuário de relíquia. Ele imediatamente usou uma habilidade neles que parecia tê-los teletransportado para uma ilha deserta. Tatsumi, que pensava que estavam alucinando, teve suas dúvidas esclarecidas quando Esdiate usou seus lábios para fazer um teste. Quando perceberam onde estavam, Tatsumi começou a entrar em pânico. Esdiate, por outro lado, viu uma bela oportunidade. Ela usou seus poderes para criar uma torre de gelo para seu primeiro encontro. Eles foram emboscados pelo que parecia uma versão abandonada da besta perigosa em que o Dr. Stiles se transformou antes de ser morto tentando impressionar Tatsumi. Ela usou picolés humanizados para derrubar a besta. Ela acabou sendo empolgada quando Tatsumi matou o monstro, pois ele já tinha experiência com ele. Ela ainda encontrou uma oportunidade de se exibir quando um segundo monstro apareceu. Após analisar a situação, ela disse que estavam em uma ilha distante na região sul da capital, onde o Dr. Stiles mantinha seus experimentos. O usuário da relíquia os havia transportado usando uma técnica que utilizava alguns pontos ou portais específicos. Eles simplesmente precisavam esperar no local onde foram transportados pela primeira vez. Após aumentar a tensão, Esdiate se aproximou para boa parte. Tatsumi a distraiu falando sobre seu passado. Ele foi treinado em artes marciais por um ex-instrutor que veio para sua aldeia. Esse instrutor também lhe ensinou todas as habilidades que ele usou para sobreviver. Azithia decidiu também contar a ele sobre seu passado. Ela cresceu na fronteira norte em um clã chamado Palus. Eles eram um clã conhecido por caçar bestas perigosas, o que explicava muito sobre ela. Seu pai a treinou para ver o mundo como um campo de batalha onde apenas os fortes sobrevivem e os fracos são mortos. Seus ensinamentos se solidificaram nela quando ela voltou de matar um raro pássaro maligno um dia e encontrou todo o clã assassinado e em chamas. Seu pai, com seu último suspiro, deu-lhe a mesma citação sobre os fortes devorarem os fracos, que a moldou em quem ela se tornará. Quando Tatsumi perguntou sobre sua relíquia, ela afirmou que era a marca em seu peito. Alguns anos antes, o primeiro-ministro lhe deu algumas relíquias para escolher. Após ver uma que continha o sangue de uma besta perigosa de gelo, ela o bebeu. O sangue havia enlouquecido os prospectos anteriores, mas seus impulsos assassinos e psicóticos não foram nada para ela, e ao dominá-lo, ela ganhou seu poder. Após entender que Azithia era uma assassina natural que sempre foi fria, ele desistiu de tentar mudar sua mente inexistente enquanto ela domava uma besta perigosa voadora. O usuário da relíquia, que revelou ser filho do primeiro-ministro antes de reorganizar as entranhas de suas datas, reabriu o portal. Tatsumi foi primeiro e a chamou para seguir. De volta à montanha, ele se escondeu dela em sua relíquia, reconhecendo que seria a última vez que teriam uma reunião amigável.
Chelsea eliminou com sucesso outro oficial Scumbag que vivia como um ladrão de impostos. Ela escapou por pouco de Wave e Kieran com sua relíquia e lembrou a Minnie de se manter firme e aperfeiçoar suas habilidades como reserva. Wave percebeu como a cidade imperial estava depois de ver o que tinha feito com Seru. Ela acabará de assassinar brutalmente um grupo de ladrões e parecia ainda mais diabólica e insana do que Zank, o executor. A Boss havia acabado de espancar Tatsumi, que a zombou por ser uma mulher velha, apesar de estar na casa dos 20 anos. Ela revelou que finalmente era hora de a revolução começar seu plano de derrubar o governo. O plano era um ataque triplo visando acabar com o governo atual. O exército revolucionário usaria a revolta do Caminho da Paz a seu favor. O Caminho da Paz era um grupo religioso que estava planejando uma revolta contra o Império. Como o Império inevitavelmente lutaria contra o grupo, uma de suas raças aliadas do Oeste, das quais Minnie era meio descendente, começaria uma invasão em troca do retorno de suas terras ancestrais no Oeste, que o Império havia reivindicado. O exército revolucionário então lançaria uma invasão do Sul também, esticando as forças do Império. A Night Ride tinha duas missões neste plano. O primeiro, eliminar Bolog, um espião que era conselheiro do líder do Caminho da Paz e gostava de transformar seus seguidores em fantoches drogando-os, e em seguida, eliminar o primeiro-ministro, usando a angústia da invasão que forçaria a enviar Buu, o comandante-chefe, para as linhas de frente, deixando o palácio e o carnívoro civilizado vulneráveis. O sucesso de seus planos dependia de derrotar os Jaegers, então esse era o primeiro passo. Eles se revelaram intencionalmente ao longo da região leste, atraindo os Jaegers até eles. Esdiate, que era uma estrategista mestre, percebeu que os Night Raiders haviam armado uma armadilha ao chegar ao local onde foram vistos. Ela decidiu avançar diretamente na armadilha, confiante em sua habilidade de sucesso. Eles se dividiram em dois, com o primeiro grupo enviado para caçar a Kami e o segundo para encontrar a Boss. Quando Wave, Balls e Kieran foram emboscados por Minnie, perceberam que a armadilha era muito mais complexa. Os Night Raiders nunca se dividiram e estavam todos reunidos para derrubar Kieran e Balls. Wave já estava fora de combate. Balls, o criador em série que encontrou o amor, queria toda a fumaça. Kieran, que estava feliz em ver sua irmã, usou Yatsufusa, sua relíquia imperial, para convocar um exército de bestas perigosas mortas por ela. Eles claramente estavam longe de serem superados pelos Night Raid, que agora perceberam quão desvantajosos estavam. Kieran libertou seu exército de guerreiros mortos-vivos na equipe. Nalo era seu amigo de infância e agora se tornará um melhor amigo morto-vivo. Donald, o pistoleiro, era um assassino do norte. Vool, que estava com Balls, era um famoso guarda-costas que assistiu a muitos filmes de Tom Cruise. Por outro lado, a Pema escapou do zoológico e se voluntariou para se juntar ao circo dos mortos-vivos. En era um demolidor de baixo orçamento que se juntou à coleção após escapar de uma tribo selvagem. Rosso era um general imperial que foi morto quando tentou se juntar ao exército revolucionário, e Dagu, uma besta perigosa de classe ultra que estava hibernando, foi colocada em sono permanente pela sorte de Kieran, que encontrou a grande besta. LCK estava em uma missão separada, pois enfrentar os zumbis de Kieran o teria enviado para um túmulo precoce. Chelsea, que estava escondida na floresta, usou sua relíquia para se disfarçar como uma das aliadas de H, distraindo o demolidor morto-vivo o suficiente para Tatsumi cortá-lo. Vendo que agora poderia se concentrar em Apema, ele usou uma combinação mortal de MMA para arrancar a cabeça do macaco. Enquanto seu exército de mortos-vivos fazia todo o trabalho, Kieran apenas observava comendo. Após a Boss vir ajudar Leon a derrubar Rosso, que ela conhecia dos seus dias no exército, Kieran cortou um dos braços de Leon. Depois que ela estancou o sangramento, a Boss enviou para ajudar a Kami enquanto ela se reunia com seu amigo. Enquanto isso, Azithia percebeu que caíram em outra armadilha quando eles se viram emboscados por bandidos e ondas que finalmente acordaram de sua experiência quase fatal, desabaram, pois o golpe que ele recebeu o deixou inútil. Susana foi a única forte o suficiente para enfrentar Dagli, mas enquanto lutava contra a Mega Besta, ela notou um crescimento estranho que deu a ele o chefe IES que sabia que a luta ia se tornar sangrenta. Deu a Susana o sinal verde para usar seu poder oculto depois de enviar seu amigo o general morto de volta para avaliá-la vendo que seus zumbis estavam acabando. Kieran finalmente desceu depois de convocar seu último Undia de Beast Kaiser Frog, uma besta com uma barriga feita para derreter suas operações. O sapo engoliu meu que acabará de mandar Donald de volta para a sepultura enquanto Susana estava se transformando em seu modo berserker que tirava poder de sua força vital e só podia ser usada 3 vezes.
Ele usou o poder incrível para se transformar em bom paldeiro e levou o chefe à localização do Kun, onde ele havia acabado de terminar de fazer buracos no sapo ácido e escapar. Cercaram Kyun, que finalmente decidiu resolver os problemas. Ela mesma, enquanto Akame e Leon, que finalmente derrotou Alan e destruiu a relíquia da bola, forçou sua mão, ele jogou seu tanque para cima e, como psicopata ele estava, iluminou a bomba atômica que ele usou como um tanque de combustível visando incinerar a si mesmo e tudo ao seu redor. Todo mundo tinha sobrevivido à explosão, exceto Leon. Passou out depois de perder muito sangue e Kierun retirou acreditando que as bolas tinham morrido. Bolas que de alguma forma escapou incineração e estava indo para trás para encontrar Kierun. Ele lembrou como Eti tinha tirado sua máscara, como ele estava muito envergonhado de seu rosto feio. Seus colegas de equipe não se importavam com a sua feiura, como suas mentes distorcidas eram provavelmente demasiado mexidas para saber o que boa aparência era. Como ele andava para trás esperando comer com eles novamente, ele viu uma menina pequena que estava ferida e ajudou-a a se limpar. Ela deu-lhe um abraço e esfaqueou-o com uma agulha de veneno. Era Chelsea, que tinha usado sua relíquia para parecer com uma menina que tinha morrido em um dos fogos de bola. Morreu enquanto desesperadamente desejando ver sua esposa e criança novamente. Chelsea encontrou com Noik e disse-lhe que ela estava indo atrás de Kiro. Ele saiu para obter reforços da equipe e ela foi após seu alvo, se transformando em Bola. Zero, que estava cansado, sentou-se relembrando sobre sua infância e como ela e a Amy se protegeram mutuamente através de um campo de treinamento de assassinos insanos que foram forçados a mais, acabaram sendo separados da equipe. Tinha encontrado uma cabana onde conseguiram Leon e a mina consertados. Estavam esperando que Lake retornasse e usasse sua habilidade para ajudar Leon a reanexar suas mãos. Quando ele veio e lhes disse sobre o plano de Chelsea, eles partiram para encontrar e ajudá-la. A mina revelou uma suspeita de uma habilidade secreta que Kierun tinha, além de seu vício em Adderall. Depois de finalmente alcançar Kierun enquanto fingia ser Bolas, Chelsea enganou com uma história de sobrevivência falsa e eles dois partiram juntos. Depois que Kierun desabou falando sobre seus lanches acabando, Chelsea estava vivendo sob um senhor de escravos que caçava humanos para diversão. Enquanto tentava subir a escada corporativa, ela encontrou uma relíquia que estava no porão não utilizada. Depois que ela foi aceita pela relíquia, ela usou seu poder para matar seu mestre e decidiu usar seus dons para tornar o mundo menos mau. Seus planos desta vez falhou, pois Kyun sobreviveu e estava ainda mais assustadora do que antes. Ela revelou que, depois de se separar de sua irmã, uma droga especial foi usada nela, que a drenou profundamente, mas aumentou todas as suas habilidades. Vendo que não conseguia acompanhar Chelsea, que fugiu, ela enviou seus últimos 2 zumbis para matar a maquiadora por vingança, pois ouviu Chelsea falar sobre matar Balls. Nala cortou os dedos e o braço dela, enquanto o tiro de Donald quebrou a relíquia em pedaços e quebrou a coluna de Chelsea. De volta ao esconderijo, Tatsumi saiu para encontrar Chelsea. Ele viu um rastro de sangue e o seguiu, esperando que pertencesse ao inimigo de Chelsea. Ele o seguiu até uma multidão que se reunirá para ver Chelsea, cuja cabeça estava empalada em um poste. Um dia se passou, e Tatsumi, que agora estava acostumado com a perda repetida de seus camaradas, acordou para se juntar a Akame e Min enquanto infiltravam o quartel-general de Kiro, a sede do Caminho da Paz. Os Jaegers também estavam na cidade e vieram se apresentar a Boris, o próximo alvo do Night Ride. Ele os recebeu em sua mansão e ofereceu seu incontável suprimento de senhoras angelicais para fins de iluminação. Também os apresentou ao seu detalhe de segurança, os 4 demônios Kenji-Hacha. Eles não empunhavam relíquias, mas eram fortes o suficiente para lutar contra aqueles que as usavam. Enquanto Eti se reintegrava a eles, Wave estava focado em Kiro. Ele a tinha carregado e, depois de encontrá-la na chuva no dia anterior, depois de descansar um pouco, ela acordou, dizendo estar pronta para lutar, mas Wave percebeu que ela estava escondendo algo. Ela estava sem Adderall. Depois de segui-la enquanto saíam do templo, ele a encontrou ofegante novamente e queria informar o capitão. Ela o deteve, revelando que a cidade imperial descartava assassinos que não eram mais úteis. Ainda assim, ela queria fazer mais e o fez manter seu segredo. Min e Tatsumi, que estavam na cidade religiosa, pararam enquanto Tatsumi foi comprar sorvete, enquanto Min, uma assassina procurada, estava surtando por estar em público. Ela pareceu relaxar depois de experimentar o cone que ele comprou. Enquanto isso, Loic, que se separara do grupo, estava fazendo reconhecimento e foi notado por 2 dos 4 demônios, que decidiram matá-lo por falta de senso de moda. Mais tarde naquela noite, enquanto Akame obtinha informações de alguns espiões, suas cabeças foram removidas por Ibara, um dos demônios, que era um conhecido anterior. Após suas apresentações, começaram uma partida intensa. O demônio exibiu habilidades de outro mundo com seu corpo e revelou que haviam dominado como controlar cada parte do corpo depois de treinar e crescer no caldo do Lago Kren. Loic recebeu um gosto de suas habilidades dos outros 2 que o perseguiram até que ele se fingiu de morto.
Eles o deixaram para ir matar a dama espiã que ele veio encontrar. Seu lado bom levou a melhor e ele voltou para salvá-la e atacou o demônio que usava esteroides. O demônio retaliou imediatamente depois de algumas rodadas de golpes e tentativas sem sucesso. Ele fugiu dos demônios depois de revelar que só tentou distraí-los de matar a dama que veio entregar informações para ele. Vendo que perderam o alvo deles, o demônio decidiu focar sua atenção no covarde fugitivo e carregou contra ele com velocidade relâmpago. Enquanto isso, depois de Akame liberar sua espada para a posse do demônio Ibara, ele foi congelado no lugar pelo poder da espada, dando a Akame a chance de subir em seus ombros e torcer sua cabeça como um pretzel. Ela rapidamente o cortou em pedaços e deixou seu veneno para acabar com ele. Lek, que havia parado de correr, usou seu fio mais forte para cortar o pescoço de Sten, depois jogou sua lança de cauda cruzada em seu peito. Os fios envolveram o coração do demônio, matando-o com um rápido corte. A demônio Lady usou seu suor para cobrir e embeber os fios de LCK antes de derrubá-lo. Enquanto ela o pegou para terminar o trabalho, as facas que ele jogou voltaram para o coração dela. Ele deu o golpe final e a matou também. Ele saiu triste por ter que matar outro pedaço quente de bolos de arroz. Tatsumi e Mini estavam tendo um concurso de fofura quando o fundador do Caminho da Paz apareceu e propôs um casamento para o casal. Boris estava prestes a começar outro ritual de purificação em sua aprendiz feminina quando as notícias dos demônios caídos chegaram a ele, assim como os Jaegers. Eti jurou tirar o resto dos camaradas de Nena dela, depois de tentar sem sucesso encontrar o Nighthide. Suu decidiu passar o tempo jogando com as crianças inocentes da cidade. Enquanto Wave e o último demônio conversavam no esconderijo, Boys revelou que era hora de derrubar Boris. Eles planejavam usar o festival de aniversário da organização religiosa como guia para se infiltrar no palácio. Após discutir o plano, Susana, que havia preparado os pratos favoritos de todos, serviu-os para animar a equipe para a missão. Fora do palácio naquela noite, Suzuki, o demônio, e Suu ficaram de guarda e avistaram Tatsumi mal disfarçado e sua profetizada esposa, Mini. Eles escaparam para as redondezas da cidade onde lutaram entre si sobre sua profecia de casamento. Enquanto caminhavam, Mini sentiu cheiro de pólvora e virou-se para Seru, que trouxera o arsenal das Nações Unidas para destruí-los. Enquanto ela devastava as montanhas e edifícios antigos, Tatsumi conseguiu convocar Incursio e escapar para um terreno mais elevado. Depois de ser emboscado por Suzuka, ele partiu para derrotar o demônio, enquanto Mini enfrentava Suu. Depois de se reintroduzirem com palavras de amor e encorajamento, Suu enviou Kororo para dar a Mini um rápido déjà vu, mas Mini agora estava mais forte, suas balas e tiros eram mais letais e prejudiciais para Kororo. Enquanto ela evitava os golpes de Suu, ela começou a revelar o núcleo de Koro para salvá-lo. Suu o fez enlouquecer e quase terminou com um mini-demônio quando um ataque de Seru a derrubou. Enquanto isso, Tatsumi estava sendo repetidamente derrotado por Suzuka, que causava danos físicos e emocionais. Ela o chamou de fraco usando alumínio, definitivamente não o mesmo que os guerreiros que derrubaram Sten e Ibara no palácio. Leon e Susan estavam prestes a concluir a missão de Chelsea em Kieron quando Wave chegou e usou seu grande carro para protegê-la. EF, que foi ver Boris, pisoteou o purificador fraco e patético enquanto ele implorava por segurança. Ela prometeu segurança a ele e mandou que permanecesse no palácio. De volta ao ermo, Tatsumi, que aceitou sua fraqueza, atraiu Suzuka para um prédio e quebrou as paredes e pilares, enterrando o demônio nos escombros enquanto ela tentava escapar. Mini, que ainda estava no chão esperando por Suu, que ainda estava cheio de sede de sangue depois de levar 2 tiros no estômago, lembrou-se de como foi abandonada nas ruas e aprendeu que só ela poderia se salvar. Ela se levantou e revelou a forma final de sua relíquia, explodindo Kororo e Suu ao meio. Suu, que era um Terminator vivo com a dieta do rei, ativou seu modo de autodestruição. Ela chorou de arrependimento e segurou Kororo enquanto ambos explodiam. Mini não conseguiu escapar do raio de explosão, já que suas pernas estavam muito fracas. Felizmente, desta vez Tatsumi a salvou e compartilharam um momento bonito, porém constrangedor. Eti voltou para encontrar Boris, mas ouviu de Nenda que o purificador burro fugiu com um bandido comum, que foi cortado por Akame e imediatamente morto pelos fios de Loic. O sol nasceu sobre a cidade em chamas enquanto Tatsumi e Mini contemplavam seu sucesso revolucionário. O primeiro-ministro Ones havia reunido alguns de seus oficiais para discutir o estado comprometido do Império. Com a revolta da Revolução iminente, tinha que haver uma maneira de conter a insurgência. O comandante-chefe Bull veio para a reunião e não tinha intenção de deixar os camponeses obstinados destruírem o Império, sua família jurou proteger. Ones revelou que havia uma solução, ele criará uma unidade especial liderada por seu filho Su.
Sura assegurou ao comandante ameaçador de suas habilidades. Depois, Buu partiu ansioso para ensinar uma lição a alguém em sua sede. Wave estava cansado de ser colocado de lado, enquanto Han servia comida em lugar de Balls, o grande chefe. Enquanto Kerun tentava coletar sua segunda rodada de comida, ela desmaiou no chão claramente de tanto comer seu peso em comida. Enquanto isso, Tatsumi e Lek, que estavam na capital, observaram o aumento da atividade ao redor da cidade e foram se encontrar com a revolução. Minnie estava com Leon nos túneis de drenagem, mapeando o caminho à frente do plano, quando Leon a provocou sobre seu relacionamento com Tatsumi. Depois que ela negou seu marido profetizado, Leon decidiu que o tomaria dela. Boyce, que viajava com Akame e Susana, revelou que haviam perdido o apoio da nação ocidental, mas ainda seguiriam com o plano. Agora, tudo dependia do sucesso de Tatsumi e Lek. Os dois estavam discutindo objetivos pós-guerra, e Lek queria saber se Tatsumi havia tido a chance de ter um tempo oculto com Minnie. Eles conheceram uma mulher da resistência que os levou a um bairro muito rico. Tatsumi ficou surpreso ao ver que alguns dos ricos eram contra o Império. O pai da mulher foi o responsável pelo analfabetismo do imperador e acabou sendo enquadrado e preso com sua mãe. Ao chegarem ao ponto de encontro, encontraram todos os membros da revolução massacrados. Depois que os corpos mortos detonaram, foram cercados por Sura para piorar as coisas. O comandante burologicamente grande também caiu, finalmente vendo os ratos que ele queria punir. Tatsumi esquivou-se do primeiro golpe de Buu, mas a onda de choque quase esmagou seu peito. Ele vestiu sua armadura, pois essa era a única maneira de sobreviver. Por outro lado, Sura reivindicou Lek como seu brinquedo. Ele usou um fluido especial da cidade para amplificar sua teleportação. Ele não estava mais limitado e podia teleportar para qualquer lugar, até mesmo no ar, onde derrubou o Stringer, pensando que estaria seguro no ar. Por outro lado, Tatsumi ganhou o respeito do comandante, que reconheceu suas habilidades com a espada. Mas, em última análise, ele venceu metal em seu cérebro insignificante após ser absolutamente dilacerado por Sura. Ele foi segurado pela mulher da revolução que queria ajudar Sura em troca de seus pais. Sura cortou a mulher por interferir e irritou Lek quando ele a chamou de brinquedo. Lek revelou que seus cordões estavam espalhados por todos os lugares e cortou o braço de Sura. A teimosa mulher, claramente do tipo que namorava psicopatas, levantou-se e esfaqueou ele, ainda implorando por seus pais. Sura revelou que já os havia matado e usou sua relíquia para enviar ele para o limbo. LC, que ainda tinha cordas, prendeu Sura, puxou-o e passou sua cauda cruzada pelo coração dele depois de matá-lo. Os dois caíram no portal e Lake caiu em um monte de lanças bem diante dos olhos de Tatsumi. Depois de informar o primeiro-ministro de sua morte, Ones fez uma performance digna de Oscar antes de voltar ao personagem. Aqui está a tradução para o português do Brasil do texto fornecido. Personagens como se nada tivesse acontecido. Tatsumi estava na prisão e EZF, que tinha retornado depois de transformar inimigos em picolés humanos, pediu a Buu para deixá-la lidar com ele fora do palácio. A notícia da execução de Tatsumi foi espalhada pela cidade. Wine disse que sairia para resgatar seu homem das mandíbulas da morte. A Ame a parou, pois também queria salvar Tatsumi. Leon, que o trouxe para a equipe, não suportava vê-lo ser executado, e o chefe, que finalmente o viu como um soldado útil, decidiu acompanhá-los. Relíquias imperiais como a dele não eram baratas. Eti veio vê-lo e tentou convencê-lo a ficar com ela. Ele rejeitou a proposta, preferindo garotas que não gostassem de derramamento de sangue. Ela decidiu que seria ela quem o eliminaria, já que não estava acostumada a ser rejeitada. Wave não conseguia acreditar que as pessoas no Império achassem que matar as pessoas que amavam era uma coisa boa. Até que Erun fazia parte dessa tendência, pois queria matar a coisa que mais amava, sua irmã. Han disse a ele que estariam de guarda no palácio, já que muitos guardas estariam na execução no dia seguinte. Depois de apresentar um roteiro, o primeiro-ministro entregou-lhe o jovem imperador, que provavelmente pensava que estava participando do maior jogo de faz de conta do planeta, e saiu com o ministro, deixando Buu para supervisionar a cerimônia. Asta pareceu pronta para cortar seu verdadeiro amor. O tiro de Amy a deteve. Ela repreendeu seu marido profetizado por ter sido preso e derrubou o pódio com pólvora. O resto da equipe apareceu montada em suas montarias voadoras, e Nenda explodiu a arena com bombas que Loic plantara antes de sua morte. Buu, o comandante imperial, não perdeu tempo em liberar sua relíquia imperial, um dragão no portador de bazucas.
E infiltrou-se no palácio para recuperar a relíquia imperial de Tatsumi, enquanto Nenda e Eti finalmente tiveram a chance de se encontrar depois de serem atingidas pela pretensa greve do Deus do Trovão. Leon ficou paralisada e Buu acertou Nini, nocauteando-a. Ela queria isso, pois esse nível de perigo aumentava muito o dano de Pumpkin. Buu, cansado de brincar com sua comida, foi para o alto do céu pronto para obliterá-la. Ame cortou todos os guardas e encontrou a espada, enquanto Nenda e Susanoo não conseguiram acertar EF depois que ela congelou Susanoo no lugar. Nenda recorreu à sua habilidade oculta. Com um novo poder, ainda não era um páreo para EF. Buu recorreu à sua habilidade final, Solid Shooter, um golpe que abriu os céus e lançou uma explosão criadora de crateras em Nini. Ela falou com Pumpkin e, enfrentando a maior ameaça que já experimentou, disparou o maior feixe de energia que Pumpkin conseguiu liberar. Sua relíquia quebrou quando a explosão disparou, engolindo a explosão de Buu e abrindo um buraco na camada de ozônio, assando o comandante no ar e o terminando. Akin libertou Tatsumi, que voou para salvar Mimi, que estava caindo após dar tudo para o último tiro. Enquanto isso, vendo que estavam prestes a se retirar, Azite usou uma habilidade nunca vista chamada Mahapadma para congelar o tempo. Ela esfaqueou Susanoo e quebrou seu núcleo, mas Nenda não estava pronta para perder. Ela usou a habilidade oculta pela última vez, dando toda sua força vital a Susanoo, que se regenerou e lutou com Ast para contê-la enquanto os outros escapavam. Susanoo estava mais feliz do que jamais esteve em seus 1000 anos como relíquia, e Steel reconheceu como guerreiro antes de se enfrentarem. Depois de escapar, Tatsumi estava correndo com Mini para tratá-la. Ela sabia que não iria conseguir e pediu para ele a deixar. Ela professou seu amor por ele e lhe deu um beijo profundo antes de morrer em seus braços. De volta ao esconderijo, o chefe lembrou Tatsumi que só pararam sua execução porque teria assustado seus apoiadores. Ele estava se sentindo muito importante, com as tensões aumentando e os cidadãos virando as costas para o Império. Wave ainda estava confuso sobre por que ainda estava estacionado, incapaz de lutar. Ele estava desesperado para ser derrotado. Por outro lado, Han esperava os tumultos e agitação, revelando que era como Tatsumi e os ataques noturnos, exceto que ele decidiu mudar as coisas por dentro, como uma pessoa sensata, razão pela qual se juntou aos Juers em primeiro lugar. Kierun, por outro lado, estava muito doente para continuar lutando como assassina e queria liberdade. Enquanto isso, Azite estava matando centenas de homens em busca de alguém com o mesmo coração que seu ex. No palácio, os oficiais estavam aterrorizados e o jovem imperador percebeu que seu encontro não era mais divertido. O primeiro-ministro entrou e revelou que era hora de liberar seu trunfo na cidade, olhando para soldados revolucionários publicamente executados. Akame viu um código de sua irmã pedindo para ela ir para a instalação florestal de Kaida. Depois de Tatsumi tentar dissuadi-la, ela foi ver sua irmã na antiga capela. Depois de compartilharem um lanche, sentaram-se frente a frente e falaram sobre sua infância. Eles se reuniram depois de serem separados por missões e passaram um tempo juntos no orfanato próximo. O que os uniu foi o trabalho como assassinos para o Império. Depois de inúmeras missões juntos, Akame decidiu deixar sua irmã, pois não gostava do modo de vida do Império, se sentindo abandonada e miserável. Kyun jurou matar sua irmã, e agora eles estavam aqui, irmãs perdidas há muito tempo prestes a se matar. Loucura no seu ápice. Depois de soltar seus zumbis, Natalia e Donald, ela se juntou a eles para atacar a Amy, e a luta ficou mais intensa. Uma besta perigosa adormecida, que estava presa sob a capela, acordou, quebrou suas correntes e as atacou. Seus zumbis foram enterrados novamente e ela quase se juntou a eles, mas foi salva por Amy. Trabalharam juntos e derrubaram a besta. Depois de derrotar a besta, voltaram a ser burros desvairados que se amavam, mas queriam se matar. Usando sua relíquia, ela convocou um batalhão de zumbis que foram quase imediatamente eliminados. Wave estava cansado da loucura que tinha visto até agora e veio parar as sinistras irmãs. Tatsumi também veio e impediu Wave de interferir, pois a loucura já o havia infectado depois de passar muito tempo na cidade. Eles assistiram enquanto as irmãs cruzavam as lâminas, até que a Amy, para a surpresa de ninguém, matou sua irmã, que já estava morrendo de câncer. Depois de chorar por ela, Wave a carregou enquanto Akin chorava nos braços de Tatsumi. O primeiro-ministro tinha levado o imperador ao laboratório de Charles Xavier para desbloquear seu trunfo, a relíquia imperial suprema da capital. Wave prestou homenagem a Kierun com seu pacote de lanche habitual, que ela teria comido se os médicos no esconderijo dos assassinos não a tivessem transformado em uma paciente mental. Enquanto isso, no esconderijo da noite do ataque, a equipe de 4 se preparava para sua última missão.
Depois que Leon usou seus melões para se desculpar com Tatsumi por tê-lo levado ao seu esquadrão suicida literal, o chefe liderou o exército revolucionário na cidade enquanto mantinha os cavaleiros imperiais ocupados. Leon, Akame e Tatsumi invadiram o palácio para derrubar o primeiro-ministro. Depois de passar pelos guardas regulares do palácio, foram parados pelos cavaleiros que estavam dispostos a trocar suas vidas pelo imperador. Han entrou e disse aos cavaleiros para sair, já que ele sozinho poderia lidar com o ataque noturno, confuso com sua posição. Tatsumi perguntou a ele por que ele os opunha, embora ele desprezasse a cidade imperial, não gostava do derramamento de sangue que se seguiu ao ataque noturno. Ele era professor antes de se juntar aos Jaegers, e seus alunos foram mortos por bandidos, e suas mortes foram ignoradas pelo Império. Ele tinha todos os motivos para odiar o Império, mas decidiu mudá-lo de dentro para fora, sem derramamento de sangue. Leon decidiu enfrentá-lo e enviou Tatsumi e Akame adiante na corte real. Ones estava balançando o coração do imperador, que estava experimentando uma imensa autodúvida no meio de todo o derramamento de sangue, enquanto o primeiro-ministro lembrava-o da necessidade de uma exibição firme de poder. Tatsumi e Akame entraram, mas antes que ela pudesse cortá-lo, ela foi parada pelos guardas do imperador, um esquadrão de bestas blindadas maciças que eram muito mais fortes do que os guardas normais. Depois de tentar sem sucesso argumentar com o imperador, a relíquia final foi liberada. A relíquia imperial suprema, chamada Shikatazer, era um titã colossal que só poderia ser empunhado pela realeza. A visão do titã fez a guerra inteira parar. O imperador lançou explosões sunicas que destruíram aldeias em segundos. Ele estava destruindo seu império com cada explosão, alimentado pelo engano do primeiro-ministro ganancioso, que inspirou o diabólico imperador criança a acreditar que estava fazendo o certo para seu povo. Vendo a destruição acontecendo, Wave se uniu a Tatsumi para tentar deter o imperador enquanto salvavam o máximo que podiam. Ron e Leon também interromperam sua luta para ajudar os civis feridos. O imperador, que não mostrava desejo de parar seu massacre, continuava atacando enquanto Tatsumi tentava mostrar a ele a destruição que estava causando. Depois de tentar inúmeras vezes derrubar o titã, Tatsumi finalmente encontrou um ponto fraco. Antes que pudesse atacar, foi lançado ao chão, e enquanto estava lá, lembrando das vidas perdidas e do derramamento de sangue que o trouxeram até ali, ele se reencontrou com sua determinação, resultando em outra evolução de sua relíquia. Em Sil, ele atacou o ponto fraco do imperador com suas últimas forças e finalmente derrubou o titã. O titã caiu na direção de civis que estavam prestes a ser esmagados. Tatsumi assumiu o peso do titã caído, impedindo-o de matar milhões, e por fim, sacrificando-se pelas massas. Akame o encontrou sangrando e foi abraçá-lo. Ele morreu em seus braços, apesar de seus apelos para que ele resistisse. Nesse momento, Ast voltou e viu-o morto nos braços de Akame. O exército revolucionário havia perseguido Eti, pois ela era tudo o que se interpunha contra eles. Ela ergueu uma arena de gelo ao redor de si mesma, Akame, Tatsumi e o imperador caído, matando todos os soldados revolucionários. Com o gelo ainda em busca de sangue, ela sacou sua espada contra Akame, que não entendia seu desejo inabalável de lutar. Ast simplesmente queria ser a mais forte, e como tal, sempre lutaria, entendendo que tinha que pôr a princesa da neve no gelo. Akame sacou sua lâmina para atacar e iniciou a última e mais significativa luta da guerra. Enquanto lutavam, sua força e determinação inabaláveis se equilibraram. En estava tentando mostrar-lhe a luz, e a rainha do gelo, cansada de ter que ouvir alguém que ela via como inferior, depois de basicamente ser chamada de porca camponesa, a quem decidiu usar sua habilidade oculta. Era uma técnica em que ela se cortava com miras, essa habilidade concedia-lhe força inigualável. Com isso, ela finalmente começou a desferir golpes pesados na princesa de gelo, enquanto iam e voltavam entregando golpes mortais. Depois de receber golpes suficientes para uma vida inteira e perder o braço para o veneno de Akame, Ast usou sua técnica oculta, Mahapadma, mas ao contrário da última vez, algo estava errado. A arma que estava congelada era uma imagem. Assim que sua habilidade acabou, Ame desceu, cortando através da rainha do gelo, sabendo que havia perdido. Ast caminhou até o corpo de Tatsumi e o abraçou. Ela evaporou com ele, depois de se tornar um com ele. Leon, que alcançou o ganancioso primeiro-ministro, bateu a cabeça dele no chão, apesar de levar um clipe inteiro na barriga. Depois que ela neutralizou sua relíquia com a dela, ela se encontrou com Ame e disse a ela que estava partindo. Após cumprimentar os aldeões dias depois enquanto celebravam o fim da guerra, ela entrou em um beco onde morreu por causa dos ferimentos à bala. O imperador criança foi publicamente decapitado. Este foi o último derramamento de sangue no império por um longo período, pois era a hora de crescer.
As pessoas rapidamente voltaram a reconstruir seu império, com Nenda guiando-as. Depois de prestar homenagem a Kieron, Wave voltou a proteger os inocentes como soldado, e Han estava focado em fazer uma mudança através do sistema. A vila de Katsumi também recebeu suprimentos e ouro. Depois de ver Nenda pela última vez, Amy deixou a cidade, assumindo a culpa por tudo o que aconteceu. A noite do ataque ficou para sempre conhecida como um grupo de bandidos que causou uma revolta contra o Império. Não havia mais vestígios deles nos registros históricos que se seguiram. A única prova de suas realizações coletivas era Kami, que continuou e carregou todos com ela. E isso conclui o anime. Não se esqueça de curtir o vídeo se gostou e se inscreva com as notificações ativadas para não perder mais nenhum dos meus resumos. Até a próxima!